Esse vídeo é para você que perdeu um animalzinho, um companheirinho de quatro patas recentemente. Eu tenho alguns relatos espirituais que vão confortar o seu coraçãozinho, deixar ele com esperança e te dar um sossego em relação ao que acontece no mundo espiritual. Esses relatos são meus, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, tá? Sabe aquela história de que o animalzinho fica perto da gente depois que desencarna, cerca de 1, 2 semanas, ele tem aquele boato que ele fica perto da gente? Isso é verdade mesmo, tá? Cerca de 8 anos atrás, o que aconteceu? Tinha uma cachorrinha que ela morreu de sinumose. Só que daí, em uma noite, eu lembro que foi 7 dias, porque eu contei, foi 7 dias depois que ela desencarnou, eu fiz uma projeção astral. E nisso o que aconteceu? Eu fui tentar abrir a porta do meu quarto, só que daí meu espírito atravessou a porta. E foi aí que eu me toquei que eu estava numa projeção astral de maneira consciente. E nisso, né, alguma coisa me chamava a atenção lá na janela de casa, lá na janela da minha casa. E nisso meu corpo espiritual instintivamente foi lá na janela. E eu fui tentar abrir a janela, bobo, porque eu estava em projeção astral, eu atravessei a janela. E nisso que aconteceu, o que eu vi no quintal de casa? O espírito da minha cachorrinha que morreu, e a irmãzinha dela que está viva até hoje. A irmãzinha dela que está viva via o espírito da irmã e também me via em projeção astral. Ela via o meu espírito e o espírito da minha cachorrinha. Aí o meu coração encheu de lágrimas, assim. Eu fiz um monte de carinho, assim, na minha cachorrinha, meio que despedindo. Eu sabia que ela estava morta já, mas o espírito dela estava lá. Eu fiz um monte de carinho, despedindo, assim, dela. Aí a minha cachorrinha viu tudo, entende? Só que daí eu fui fazer carinho na minha cachorrinha que estava viva, que está viva até hoje, só que eu atravessava o corpo dela, entende? Só conseguia fazer carinho na cachorrinha que morreu, quando ela estava em espírito, entende? Ai, eu, meu Deus, dei aquela despedida e tudo mais, né? E quando eu peguei e voltei assim pro meu quarto, entende? O meu quarto inteiro tava com um cheiro de flor doce, um perfuminho doce, agradável, assim. E nisso eu fiquei com o coração quentinho. Ela veio me despedir, ela veio se despedir de mim, que era a hora dela ir, ela veio se despedir de mim, essa cachorrinha, né? Daí vem esse relato aí de que o pessoal fala que o cachorrinho fica ali cerca de 7 a 2 semanas ali, de 7 a 14 dias ali na casa do dono, se gosta, para se apegar aos poucos. Isso é verdade. Recentemente, agora nessa sexta-feira, eu perdi um outro animalzinho, tá? Não é essa irmãzinha aqui que estava viva. Ela continua viva, ela tem 17 anos e ainda está viva até hoje. Eu perdi um cachorrinho na sexta-feira, agora, né? Ele vivia doente, mas eu sempre tratava com amor, com carinho. Sabe quando você ama um animalzinho? Se você tivesse R$ 1 milhão, você gastaria R$ 1 milhão para tentar salvar ele? Foi desse jeito. Torrei tudo o dinheiro que eu tinha guardado no banco com ele. Torrei. Ele vivia doente, gente. Ele vivia doente, era um animalzinho assim doente. Ele tinha miosite dos músculos mastigatórios. É uma doença meio que autoimune que ataca a mandíbula, essa parte aqui do cachorro, o focinho assim, mais ou menos, a parte da mandíbula, da mastigação, que causa muita dor no cachorro e faz com que ele perca a musculação. É uma doença feia, gente, mas é uma doença feia. Deixa buraco assim na cabeça do cachorrinho, gente. É horrível. Enfim, e fora isso ele vivia doente. Sempre às vezes acontecia que ele pegava alguma doença ou outra e tudo mais. Enfim, na sexta-feira ele acabou falecendo, né? Ele acabou falecendo em si. Ele deu pedra no rim, estava com dificuldade de urinar. E já tinha essas dores na miosite. Ele estava ruim. Ele morreu com 6 anos de idade, morreu novinho. Só que daí, beleza, chorei, beleza, depois, isso foi de tarde, na sexta-feira de tarde. Daí, na sexta-feira de noite, né, que no mesmo dia, ele morreu de tarde, só que na sexta-feira de noite eu peguei, acendi uma velhinha pra ele, mas chorei. Só pra contextualizar agora o que eu vou falar, tá? Eu não quero me gabar nem nada assim do tipo, tá? Porque eu vejo que muita gente aqui na internet fala, eu tenho mediunidade disso e daquilo, só pra se aparecer.
O que eu vou falar aqui não é para me aparecer nem nada, é só para vocês explicarem o contexto da situação, tá? Eu trabalho com a espiritualidade, já tem cerca de uns 6 anos que eu trabalho com atendimento espiritual. Nesse tempo de 6 anos, eu desenvolvi muito as minhas mediunidades, principalmente questão de ver o mundo espiritual, escutar vozes do mundo espiritual e o olfato, sentir cheiro no mundo espiritual. E também consigo receber visões de espíritos através da minha mente. Ao ponto, gente, de eu ficar tão acostumado com isso, que tem espírito que me acorda de madrugada para falar umas coisas, eu não levo susto nem nada, de tão acostumado de ver e ouvir as coisas. Então, não tô falando isso para aparecer, mas para explicar o que vem agora, tá? Então, eu tenho bastante desenvolvimento nessa questão. E nisso que aconteceu, na sexta-feira de noite, acendi uma velinha, né, aqui no meu altarzinho, e chorei, mas chorei muito, chorei, mas nossa, chorei. Aí eu pensei assim, deixa eu ver meu bebezinho, quem é que vai cuidar do meu bebezinho, porque ele vivia doentinho, era meu bebezinho, gente, ele vivia doente, assim, tratava como se fosse um filhinho pra mim. Aí assim, comecei a chorar. Aí nisso eu pedi aqui pra deusa Isis, tá vendo? Eu sou seguidor da deusa Isis aqui. Deixa eu ver meu cachorrinho, como é que ele tá, quem é que vai cuidar dele e tudo mais, né? Aí lembra que eu falei pra vocês que eu tenho bastante mediunidade desenvolvida? Daí que vem, né, a situação. Me mostraram na minha mente, sabe? É como se eu apagasse por um instante aqui no mundo físico e eu estivesse olhando em primeira pessoa. Que o meu cachorrinho já estava no mundo espiritual, entende? Ele estava no colinho de alguém, entende? Ele estava no colinho de uma pessoa, entende? Ele estava recebendo carinho, assim, e ele estava dormindo, só que estava com um sorriso, assim, sabe? Relaxado, assim. Detalhe, lembra que eu falei que ele tinha vários buracos na cabeça por conta da doença que ele tinha? Ele não tava com nenhum buraco, ele tava com a cabeça assim redondinha, bonitinha, porque ele tinha buraco aqui, ele tinha um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui, assim na cabeça, por conta da doença que ele tem, que ele tinha, né? Só que lá no mundo espiritual ele não tava com nada, não tava com nenhum buraco assim, nem nada na cabeça. Aí tinha um espírito fazendo carinho e ele assim, com o olho fechado e dormindo. Intuitivamente eu já entendi que ele estava lá no mundo espiritual, só que a energia dele ainda estava meio que presa aqui em casa, né? Aí, beleza. Ontem de noite eu tava no TikTok, né? Vendo aqui os vídeos do TikTok, tava dando risada, já meio que superei já o desencarne do meu amiguinho. Daí, né? Tava lá assistindo o TikTok, né? Dando um monte de risada de uns vídeos assim. Aí veio o espírito do meu cachorrinho, entende? Vim visitar e meio que deitou assim na minha frente. Eu vi isso claramente. Só que eu tava tão distraído no TikTok, assim, eu falei assim, eu parei de ver o vídeo e falei assim, gente, eu percebi que o meu cachorrinho tava na minha frente, o espírito do cachorrinho tava na minha frente. Assim, mas meu cachorro morreu na sexta-feira. Aí eu peguei, olhei assim, o espírito dele foi desaparecendo assim com o tempo, até que eu perdi a visão espiritual, né? Não consegui ver ele mais. Eu falei, eu acho que ele veio me visitar e tudo mais. Ou ele tava, energeticamente, ele tava se desprendendo aí dele. Daí, hoje eu peguei e acordei, né? Como ele vivia à base de... Meu cachorrinho, ele é tão doente, gente, ele vivia à base de remédio. Tinha um monte de remédio ali que eu dava pra ele, pra quando essas doencinhas. Ele sofria demais. E... Daí eu peguei assim, hoje eu vou me desfazer desses remédios. Às vezes ele tá aqui com uma ligação comigo ainda, né? Por conta desses remedinhos, eu quero que ele fique bem. Só que hoje de tarde eu fui dar uma dormida, porque eu acordei um pouquinho gripadinho, com um pouquinho de dorzinha de garganta. Aí nisso o que aconteceu? Eu fui dormir e nisso eu peguei e fiz uma projeção e presenciei um resgate de um cachorrinho do mundo físico para o mundo espiritual. Eu vi os trabalhadores resgatando o espírito de um cachorrinho. Não era do meu cachorro, tá? Era de um cachorrinho branco, preto, com marronzinho. Era branco, preto, marronzinho, vira-latinha. E nisso eu vi
eles resgatando, tirando assim o espírito e trazendo o espírito deles lá para o mundo espiritual. No começo o cachorrinho estranhava, mas depois ele ficava se acostumado, feliz e alegre. O vídeo vai acabar, é isso, o tempo vai acabar. Um beijo, é só esse relatinho mesmo. Muito obrigado.